Louvado seja o Senhor. Neste domingo de Santa Ceia, nós vamos para a quinta mensagem da nossa série, a entrega, o poder da entrega de Jesus. E nessa manhã nós vamos falar sobre o Calvário e a morte de Jesus. Meu querido, minha amada irmã, eu e você precisamos ser mexidos por essa palavra. E Spurgeon vai dizer que contemplar o sofrimento de um ser tão amável, tão desejável em si mesmo, tão amoroso para conosco, é suficiente para fazer o nosso coração se partir por completo, se quebrantar por completo. Então essa manhã é uma manhã de quebrantamento, é uma manhã de Santa Ceia, a qual nós somos exortados, alinhados, mas acima de tudo nós somos levados a esse lugar de quebrantamento. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Toda essa palavra, ela é embasada do versículo 1 ao versículo 47 de Marcos 15. Então eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para juntos acompanharmos não todos os versículos, mas os versículos pontuais que permeiam essa palavra. Marcos capítulo 15, vamos ler o versículo 1, que diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei, e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram e o entregaram a Pilatos. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Feche os seus olhos mais uma vez, Pai. Muito obrigada. Obrigada por essa manhã, obrigada por esse tempo, porque estamos juntos aqui como família. Mas estamos aqui também para trazermos à nossa memória o Teu sacrifício vivo na cruz do Calvário por amor a nós. Que nesta manhã, Deus, o Teu amor, o qual nós já reconhecemos e já recebemos, venha sobre nós de uma forma jamais sentida, Deus. Que mexa com a nossa estrutura, que toque na nossa mente, Deus. E que envolva o nosso coração. Que todas as decisões que ainda estavam travadas, Deus, até o dia de ontem, que o Teu amor venha, repouse e nos constranja, nos fazendo render completamente ao Senhor. E reconhecendo o Teu sacrifício vivo, mas celebrando também a Tua ressurreição na cruz. Porque nessa manhã nós estamos declarando que reconhecemos o sacrifício, mas celebramos a ressurreição. E reconhecemos que tudo isso foi por amor a nós. E nós somos gratos ao Senhor. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. E graças a Ti. Aleluia. Igreja, essa palavra e todo esse relato não começa no capítulo 15. Mas você precisa ir no capítulo 14, alguns versículos antes, do versículo 66 ao versículo 72. Porque a partir do versículo 66 do capítulo 14, nós vemos aqui a negação de Pedro. Nós vemos um relato da negação de Pedro. E depois desse relato da negação de Pedro, o evangelista Marcos, ele se volta para Jesus. Ele se volta para o acontecimento no julgamento de Jesus. Nós vemos a oscilação de Pilatos sobre a pressão que estava ali naquele momento, que se encaixa muito bem com o que se sabe dele com base em outras fontes, em outras informações. Então nós vemos essa afirmação no capítulo 15 do evangelista Marcos. Mas eu preciso te fazer entender o contexto desse momento aqui, o contexto histórico dos fatos. Primeira coisa que eu quero que você entenda: os judeus, à semelhança de outros povos subjugados pelo Império Romano, eles tinham uma certa, e aí entre aspas, uma certa liberdade de autogestão. Obviamente, as leis locais eram subjugadas às leis romanas.
E essa certa liberdade ficou conhecida como Pax Romana. Aparentemente, a paz, uma paz. Mas somente um cidadão romano tinha acesso às cortes romanas. Assim, na Judéia e na Galiléia, a maioria das disputas civis ou religiosas, elas eram resolvidas na corte judaica. E nesse contexto aqui, entretanto, o sinédrio, ele não tinha autoridade para executar um condenado. Não tinha essa legalidade para executar um condenado. E no tempo de Jesus, a autoridade máxima para os judeus, era o sinédrio. Palavra derivada do grego, sinédrio, que significa assembleia. Assembleia. Era um conselho com poder político religioso, composto de 70 pessoas, representante de 3 setores, 3 níveis, áreas da sociedade. Os membros das famílias mais ricas, os saduceus, que eram da classe sacerdotal, e os fariseus, que eram os estudiosos da Torá. Então eram essas 3 classes que compunham o sinédrio. Embora não fosse majoritário no sinédrio, nós vemos o grupo dos fariseus, que tinham uma grande influência nas decisões, porque eles eram especialistas em lei judaica. Eles tinham a profissão de escribas, de sofer. Eles tinham essa função, a pessoa responsável pelos manuscritos bíblicos na época. Por isso, nós vemos aqui, Jesus ele é enviado pelo sinédrio, porque não tinha como o sinédrio trazer esse julgamento, essa sentença sobre a vida de Jesus. Então ele vai, enviado pelo sinédrio, sobre a proteção da guarda para a fortaleza Antônia, a fim de comparecer diante de Pilatos. Só que aqui começa então o jogo de empurra. Começa então o se eximir daquele ato, daquela situação. Jesus ele é levado pelo sinédrio até Pilatos. Pilatos era o governador romano na Judéia, e entre as suas funções encontrava-se a função de julgar. Então Jesus ele é levado para Pilatos. Pilatos não convencido das acusações contra Jesus e também não desejoso de assumir uma responsabilidade, principalmente depois de receber uma fala, uma mensagem da parte da sua esposa, que teve um sonho muito sofrido com Jesus, dizendo para Pilatos não se envolver, porque era o sangue de um inocente que iria ser derramado. Então Pilatos aqui, ele não se convence de tudo aquilo, e ele tenta enviar Jesus para Herodes. Herodes aqui, governador da Palestina, uma das quatro regiões administrativas do Império Romano na região, que o recebe, não vendo crime algum também para ser punido, o devolve para Pilatos. E aí Pilatos cede ao clamor, à fala e à voz da multidão e dá andamento à execução de Jesus. Eu preciso te trazer para essa cena. Eu preciso te trazer para esse cenário, porque, segundo consta, Pilatos sabia que os líderes religiosos tinham entregue Jesus por inveja. Era toda essa questão que envolvia. E durante a Páscoa, era costume, como eu e você sabemos, mas pode ser que alguém aqui não saiba, naquela época, na Páscoa, era costume liberar um preso. E Pilatos tentou liberar Jesus, do versículo 9 ao 11 do capítulo 15. Pilatos tentou utilizar dessa brecha para libertar Jesus. Mas a multidão, mesmo em meio à fala de Pilatos, a multidão continuava a requerer a execução e a condenação.
A multidão gritava pela morte de Jesus e pediu a libertação de um assassino e um homem que havia provocado uma rebelião chamado Barrabás. Ele é crucificado. Logo após o véu que nos separava se rasga, José de Arimateia pega o corpo de Jesus, enrola em um lençol de linho e o sepulta em um sepulcro novo. E aí nós vemos as mulheres indo até o túmulo de Jesus para preparar o corpo de Jesus ao passar do dia e se deparam então com a pedra removida. Mas precisamos voltar para o tempo da morte do Calvário. Lembramos de todo esse acontecimento. Entendemos o que aconteceu com Jesus. Entre Pilatos, Herodes, entre essa sentença, entre essa condenação, que não havia provas. Porque se você parar para ver a questão histórica, Spurgeon vai falar muito a respeito disso. Eles tentaram de tudo, procurar testemunhas ali, para serem uma voz, para validar a sentença de Jesus, mas não tinha. Ali a condenação de um inocente era visível até mesmo para as autoridades. Mas o povo pediu a crucificação. Mas eu e você nessa manhã precisamos entender que a vida e a morte de Jesus nos revelam que o amor de Deus moveu Jesus até a cruz. O amor de Deus moveu Jesus até a cruz. No mesmo capítulo, versículos 4 e 5 vai dizer: então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Pilatos ficou impressionado. Como ovelha muda, foi para o matador. Jesus não respondeu nada. Pilatos estava à procura de uma justificativa para não ter que crucificar uma pessoa que ele sabia que era inocente. Aquele era o momento de Jesus Cristo apresentar todos os argumentos para dizer: verdade, eu não fiz nada disso do que estão me acusando aqui. Mas não, a palavra diz, ele não disse nada, porque até Pilatos ficou impressionado. Isso me chama muito a atenção e também precisa te chamar a atenção, mexer com a nossa estrutura. O que é perfeitamente inocente, entenda isso. Quem é perfeitamente inocente, ou seja, Jesus, não tem nenhuma pressa em responder aos seus caluniadores. Aquele que é inocente não tem nenhuma pressa de responder os seus caluniadores. Por quê? Porque logo eles respondem entre si. O Senhor já está te ensinando uma estratégia aqui. O Senhor já está te dando uma estratégia. Porque os caluniadores conversam entre si, buscam justificativas e resposta entre si. O nosso Salvador não desejava entrar em uma pendência com eles. Ele não precisava entrar nessa discussão e nessa pendência com eles, para não provocá-los e expressar ainda mais falsidade. É isso que Jesus faz. E uma coisa eu aprendo: se as palavras não podem ajudar, então na verdade o silêncio é sábio. Se as palavras não podem ajudar, uma verdade é certa: o silêncio é sábio. Quando o único resultado havia sido provocar seus inimigos a incrementar suas iniquidades, foi uma compaixão magnânima, vamos dizer dessa forma, a que conduziu o caluniado Salvador a não dizer nada, a não precisar dizer nada.
E a maior lição que nós tiramos desse momento, de tudo isso, é que Jesus não foi vítima do Império Romano. Jesus não foi vítima do Império Romano e da injustiça terrena, mas de uma forma soberana, de uma forma voluntária, de uma forma livre, manifestou a graça maravilhosa e poderosa de Deus e o seu amor incondicional de se entregar por mim e por você. E é por isso que ele escolheu o silêncio. E é por isso que nós aprendemos: a causa da morte foi o amor. A causa da entrega foi o amor. Jesus puramente, totalmente foi envolvido pelo amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor. A base de tudo é amor. A base de tudo é o amor. O amor é o elo da perfeição. E o elo nos leva a viver essa unidade e sermos fiéis ao Pai. E é isso que Jesus fez. Jesus estava no governo de tudo, em todo o tempo. Jesus sabia pelo que morrer. Ele sabia o motivo do seu sacrifício. Marcos 10, versículo 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ele entendeu a sua missão. Na terra ele não desfocou. Na terra ele não fugiu dessa missão. Na terra ele cumpriu e ele foi até o fim nesta missão. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e se entregou no resgate por muitos. Certa vez, um matemático, filósofo, físico, engenheiro, inventor, ou seja, intelecto dele maravilhoso. Arquimedes declarou: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. A alavanca foi a cruz. A alavanca foi a cruz. E o ponto de apoio foi o amor de Cristo, o amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. O mundo foi transformado radicalmente pela manifestação dos céus, pelo mover dos céus. Spurgeon vai dizer: tal amor inflama nossos corações de tal forma que ansiamos veementemente encontrar uma forma de expressar o nosso débito. Aflige-nos pensar que nossas melhores intenções sejam uma coisa muito pequena, mas estamos solenemente decididos, olha isso, a não dar nada que não seja o melhor de nós a quem nos amou e se entregou por amor a nós. Tal amor inflama os nossos corações. Esse amor de Cristo na cruz precisa inflamar o nosso interior, encharcar o nosso interior, de forma que eu e você venhamos expressar. Já foi envolvida por tamanha gratidão e constrangimento que você não teve como trazer isso para fora, em forma de palavra, em forma de ação, expressar isso. Você já vivenciou isso? Porque eu já vivenciei. E isso é algo que nos envolve de uma forma. E entender o amor de Cristo, sermos envolvidos por esse amor, é chegar ao ponto de não termos nem palavra para expressar essa gratidão. E se quando as palavras nos faltarem, que seja então o nosso corpo a exaltar ao Senhor, que seja o nosso coração então a exaltar o Senhor. E eu quero agora nessa manhã te convidar a se colocar sobre os seus pés agora, e abrir agora os seus lábios e começar a agradecer ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz do Calvário por você. Começar a dizer: Pai, eu te amo, obrigada pelo teu amor, obrigada porque o teu amor me envolveu, obrigada
Obrigada porque o Senhor trocou as minhas vestes que estavam sujas do lamaçal do pecado, e o Senhor colocou sobre mim vestes limpas. O Senhor colocou nos meus dedos um anel. O Senhor trocou as minhas sandálias. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor pagou um preço que eu não teria condições de pagar. Obrigada, Espírito Santo, porque o teu ato, Espírito de Deus, alavancou a minha história, me lançou aonde o Senhor desejava me lançar. Igreja, em nome de Jesus, abre os seus lábios agora e comece a agradecer o Espírito Santo de Deus. Comece a expressar esse amor que te envolve agora nessa manhã. Comece a dizer para Ele da forma mais simples. A questão aqui não é oratória. A questão aqui não é uma bela oração. A questão aqui é um coração grato ao Senhor. É um coração quebrantado, é um coração rendido a Ele. É um coração que reconhece que Ele é Salvador, que reconhece que Ele é Senhor, que reconhece que Ele é o Rei dos Reis, que reconhece que Ele é o Senhor dos Senhores. Ai, Espírito Santo, obrigada por esse amor que nos envolve. Obrigada por essa presença que está sobre nós. Obrigada, Espírito Santo, por esse sacrifício. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o preço que foi pago, nós temos um débito, porque não teríamos condições humanas para chegar, Deus, a esse pagamento. Nem se multiplicasse a nossa existência por idade, Deus, nós teríamos, Senhor, condições e estrutura, Pai, para assumir este lugar. Mas o Senhor fez isso por amor a nós. O Senhor fez isso por amor a nós. Ah, Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã o nosso coração esteja envolvido das melhores intenções, por mais pequenas que seja, mas que o nosso coração esteja envolvido dessas melhores intenções, Deus. Decididos, Deus, decididos a entregar tudo, decididos a deixar tudo, Pai, a entregar tudo ao Senhor, Deus, em resposta ao Teu amor. Oh, Pai, assim nós oramos nesse tempo, totalmente rendidos a Ti, totalmente rendidos ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Essa foi a alavanca. Essa foi a alavanca que moveu o mundo até Deus, o amor. O amor. Billy Graham vai dizer: a cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra o imenso amor de Deus. A cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra o imenso amor de Deus. A vida e a morte de Cristo nos revela também que a obediência é o caminho da redenção. A obediência é o caminho da redenção. Versículos 19 e 20. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Aqui nós vemos como esse dia foi difícil para Jesus. Ele foi humilhado terrivelmente, afligido pela maldade dos homens. E Paulo, na carta aos Filipenses, ele afirma isso, Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo como servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mudo, foi levado ao matador, para a morte e morte de cruz.
Essa é a atitude que se espera de nós, a mesma de Jesus Cristo. Pessoas que estão cheias de si, que não estão apegadas a si mesmas, que não estão cheias de si, que não estão apegadas de si mesmas, mas estão dispostas a fazer a vontade do Pai. É isso que o Pai procura. Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós somos resistentes. Quando nós nos achamos autossuficientes, nós queremos fazer da nossa forma. Nós queremos dar justificativas. Nós queremos buscar argumentos e pretextos para não fazer a vontade do Pai. Mas Jesus está nos ensinando que Ele próprio fez a vontade do Pai. Ele se esvaziou para cumprir a vontade do Pai. Foi obediente até a morte. Nem a morte tocou na obediência de Jesus. Nós vamos ser testados. Nós vamos passar pelo vale. Vamos passar pelo vale da sombra da morte. Nós vamos ser atacados, vamos ser caluniados, vamos ser perseguidos. Mas nada disso pode nos tirar do lugar da obediência em Deus. Nada. Nada. Porque estava claro para Jesus qual era a missão dele nessa terra. Está clara para mim e para você qual é a nossa missão nessa terra. Nós não estamos entrando em algo cegos, de olhos fechados, ou sendo coagidos. Não. É claro para nós qual é a nossa missão nessa terra. E o convite é caminharmos em obediência. Porque a obediência nos leva ao caminho da redenção. E essa é a atitude que o Pai vai esperar de nós. Lucas 22, versículo 42 nos diz: Pai, quando Jesus estava no Getsemane, naquele momento de aflição, porque você sabe, Jesus ali estava como homem, carne, a carne grita, mexe na estrutura de tudo aquilo que haveria de passar, de padecer. Ele sabia. Ele não veio enganado para a terra na sua missão. Eu repito isso. E Jesus se volta para o Pai e diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Perdão. Eu sei que muitas vezes nós queremos dar sugestões para Deus sobre a nossa vontade. Eu sei que se pudesse nós daríamos muitos pitacos. Mas a palavra de Deus vai dizer que a vontade dele, o apóstolo vai dizer isso, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que eu e você precisamos nos render todos os dias. O foco não é a nossa vontade. Nunca foi o nosso querer, mas a vontade de Deus. Jesus Cristo obedeceu e obedeceu até a morte. A obediência de Jesus redimiu toda a humanidade. E sabe qual foi o resultado dessa obediência? Nós somos frutos dessa obediência. Então precisamos ser obedientes nessa terra. Se somos frutos dela, nós não podemos negar a árvore. Não podemos negar a videira. Não podemos. Não podemos. Com certeza você já teve a experiência de comer o fruto do pé. Com certeza. Na minha casa, em Juiz de Fora, tinha um pé de carambola. O pé da carambola era ácido. Eu falava: Jesus. Passava ano, saía ano, era ácido. Falei: tudo bem, não quero comer carambola doce, então não vou comer. Qual era a expectativa da questão da carambola? Era uma carambola ácida. Saía ano, entrava ano, era uma carambola ácida. O fruto não negava, a raiz. Só que a palavra dessa manhã é: se somos frutos da obediência, como nós estamos como esse fruto? Deixa eu te falar uma coisa, nós não somos frutos de um enxerto.
Eu já disse isso aqui uma vez, porque enxerto não produz. Nós temos uma origem, sabemos qual ela é. E se a nossa origem é fruto dessa obediência, como nós temos sido como esse fruto? E como estão as nossas sementes? Porque de nós também precisa ser gerado frutos de obediência. É para esse lugar que nessa manhã nós estamos sendo chamados. E para estarmos no caminho da obediência, vai custar algo. Vai custar, custa todos os dias. Custa todos os dias. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o nosso desejo nessa manhã seja cumprir e fazer a vontade de Deus, porque essa palavra ela é clara e pontual. Se não vivermos essa vontade em obediência, podemos chegar no dia do juízo final e falar, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Nunca tive o seu coração diante da obediência e da minha vontade. Essa palavra é clara. Apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. A obediência é o acesso à eternidade. A obediência. E guarde isso no seu coração. Nós estamos sendo convidados ao caminho da obediência. Mas a vida e a morte de Jesus nos revela também que a decisão por Jesus tem um impacto eterno para todos nós. Para todos nós. Versículos 26 e 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi condenado entre os transgressores. Ele não era um transgressor, ele não era um pecador, mas cumpriu a escritura que ele foi condenado, crucificado entre os transgressores, porque representava o meu e o seu pecado. Representava a minha e a sua vida. E no Antigo Testamento, contar com os transgressores significa ser associado com os pecadores. Historicamente, Jesus ele foi crucificado entre 2 ladrões, cumprindo a profecia de forma literal. Pare para pensar sobre isso. Porque em Lucas também, no capítulo 23, nós vemos esse relato. Do ponto de vista teológico, essa identificação com os pecadores tem um significado muito profundo. Porque Jesus não tinha pecado. Ele assumiu o lugar dos pecadores, sofrendo um castigo que lhes era devido. Não era devido a Jesus, mas sim àqueles que estavam ao seu lado. E eu vejo também em Lucas o diálogo de Jesus, capítulo 23, do versículo 40 a 43, de Jesus e os ladrões, que diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Os ladrões estão dizendo: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo. Uma vida inteira de erros. Pastora, eu sei que eu deveria estar no caminho da obediência,
Eu sei que eu deveria viver no centro da vontade de Deus, mas eu me afastei dessa vontade. Eu fiz as minhas próprias escolhas e eu escolhi não obedecer. Entenda uma coisa: eu e você podemos viver uma vida inteira de erro, mas uma vez que reconhecemos que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos e buscamos transformação de vida, quando nós assumimos esse lugar de obedecer e dizer: não irei fazer mais, porque eu sei do que o Senhor fez por mim, eu reconheço e assumo isso como um filho, nós entendemos o que é o lugar da mudança e de transformação, por uma entrega verdadeira e completa a Jesus Cristo. É o que aquele ladrão fez. Ele sabia do seu erro. Ele disse: nós estamos sendo condenados por algo que nós fizemos. Existe um reconhecimento, uma confissão e um arrependimento. Todas as vezes em que nos arrependemos e confessamos, abrimos acesso ao caminho da verdade e da vida. Temos acesso a Jesus Cristo e somos levados a esse lugar de transformação e de mudança. Léo Baiga vai dizer: deixe que Deus molde a sua vida e não permita que a vida o deforme. Faça isso, ou você vai continuar a vida inteira com essa condenação que Cristo já tirou dos seus ombros e pagou o preço por você. Aceite o status e viva verdadeiramente, não apenas o status, mas uma vida livre em Cristo Jesus. João 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Existe aqui um reconhecimento que nós fomos concebidos de uma forma natural, mas o direito de nos tornarmos filhos de Deus não é uma questão de uma descendência natural, mas Ele está dizendo, foi de algo espiritual, transcende o natural. Precisamos reconhecer e viver de tal forma. Precisamos usufruir dessa filiação, desse lugar de filho. Mas a vida e a morte de Jesus também nos revela o acesso direto para Deus, que está disponível a todos por meio de Jesus. Versículo 34 de Marcos 15. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, 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 lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Essa expressão mostra uma dor profunda, profunda. A palavra está dizendo: Jesus bradou. Jesus não disse: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? Toda a intenção do seu ser, toda a tensão do seu corpo, com a força que ainda lhe restava, se juntou para se transformar em um brado de dor profunda. O Filho de Deus, que desde a eternidade estava em comunhão com o Pai e com o Espírito, experimenta algo que eu e você jamais poderíamos imaginar, jamais poderíamos suportar. Jesus viveu a solidão na cruz, para que pudéssemos acessar a presença de Deus de forma íntima e profunda, para que pudéssemos buscar a face do Senhor. Versículos 37 e 38, mas Jesus com um alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, de alto a baixo, de alto a baixo. Jesus, o Senhor está falando para nós: não existe mais essa separação, não existe mais esse impedimento.
Nunca houve da minha parte, é o céu que está revelando. Se é um rasgo de alto a baixo, é o céu que está declarando isso a mim e a você. Então nessa manhã nós temos essa liberdade em Cristo Jesus. Jesus entrega o seu Espírito em um forte brado, demonstrando que a sua morte não foi um ato de fraqueza, não, mas foi uma consumação do plano de redenção, dizendo: se cumpriu. Se cumpriu. O rasgar do véu do santuário de alto a baixo simboliza essa barreira que havia entre Deus e o homem. E quando é rasgada, está dizendo: foi removida. Não há mais justificativa, porque eu te justifiquei. Não existe mais distanciamento. Não existe mais nada entre mim e você. Nada, nada. Hoje eu e você podemos vir ao templo. Eu e você podemos, dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho, clamar o sangue de Jesus e entender esse livre acesso. Eu e você podemos adorar em qualquer lugar. Eu e você podemos confessar ao Senhor, abrir os nossos lábios e entender que quando confessamos, os nossos pecados são perdoados. Que quando confessamos, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são chamados de filhos. Nós entendemos essa máxima e essa verdade. Antes era o sumo sacerdote que adentrava o Santo dos Santos uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas com a morte de Cristo, o acesso ele é direto agora ao Pai. Ele foi concedido para todos aqueles que creem. A condição é crer. Creia. E você verá a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Esse evento representa o fim do antigo sistema sacrificial e o início de uma nova aliança. Por isso que quando nós declaramos que ao erguer do cálice é o símbolo da nova aliança que Cristo fez conosco, precisamos lembrar do pão, do cálice, o corpo entregue, o sangue derramado em sinal dessa nova aliança. Jesus Cristo se colocando como o único mediador entre Deus e os homens. O cálice que foi derramado. Quinto e último ponto. A vida e a morte de Jesus nos revelam que a fé está disponível para todos que creem. A fé está disponível para todos que creem. Versículo 39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Realmente, este homem era o Filho de Deus. Nós vamos gritar. Jesus bradou, Jesus gritou. Nós vamos ter as necessidades, nós vamos sentir as necessidades. Mas pode ter certeza que se estivermos no caminho da obediência, até a morte fala a respeito desta obediência. Porque até neste momento, Jesus testemunhou. E no fim de tudo, o resultado foi o reconhecimento de que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Aqueles que participavam da crucificação de Jesus tiveram a oportunidade de perceber que não era apenas um homem que estava na cruz. Essa afirmação foi poderosa. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Em alguns momentos Jesus havia sido reconhecido como o Filho de Deus. Agora, um oficial gentio, se torna alguém que está diante da verdade mais poderosa do mundo, dizendo: Jesus Cristo é Filho de Deus. 1 João 4,15. Deus permanece nele e ele em Deus. Verdadeiramente, esse oficial percebe todo esse mover, todo esse acontecimento e essa presença
Tito 2, versículo 11. Não é algo que está restrito para alguns escolhidos. Não. Mas Tito 2,11 vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se você crê, você recebe. Se você crê, você vive. Se você crê, você acessa. É a graça do Senhor salvadora. Essa graça que nos envolve, a qual nós já fomos ministrados aqui. É essa graça nessa manhã que nos despertou. É essa graça que nos mantém e continua a nos chamar de filhos e filhas. É essa graça que faz com que todas as manhãs a nossa certidão de nascimento espiritual seja ecoada dos nossos ouvidos, dizendo o lugar que Deus preparou para nós à mesa. É essa graça. Mas só quem tem fome e sede se assenta nessa mesa da graça. Porque a graça, a salvação, ela está disponível para todos, mas recebe quem quer. Acessa quem quer. Então, meu querido, não saia daqui nessa manhã sem se derramar na presença e sem ser busuntado e envolvido por essa graça. Por essa graça. E concluo aqui a minha palavra. Versículo 43. José de Arimateia, um membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pede o corpo de Jesus. E assim, tomado por essa coragem, o sepulta. A pergunta para nós nessa manhã é: quem nós somos diante da realidade da crucificação de Jesus Cristo e esse ato de amor? Quem nós somos diante deste ato de amor? Nós somos os indiferentes? Ou nós somos aqueles e aquelas que reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, verdadeiro, perfeito, que não deixou nenhuma lacuna, nenhum déficit, nenhuma brecha? Qual a decisão que você decide tomar hoje? Caminhar em obediência? Exercer a sua fé? Exercermos a nossa fé? A nossa entrega? Caminharmos em santidade? Em pureza e inteireza de coração? Porque a nossa missão é cuidar do corpo de Cristo. Você tem uma missão nessa terra, e é cuidar do corpo de Cristo. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Guarde isso. Não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz. Não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz, mas o seu amor por nós. O seu amor por nós. 1 Pedro 1, 18 e 19. Não tem na projeção. Acho que não. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Ouçam isso. Olha o sacolejão e o despertar dessa palavra. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor com ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha,
um cordeiro sem defeito e sem mancha. Essa palavra está dizendo, esse sacrifício, ele tem um valor tão grandioso que não tem como trocar por ouro ou prata. Não tem como. É inimaginável. Então eu concluo dizendo que a mensagem da cruz revela o amor de Deus por você e por mim, garante o perdão de todos os nossos pecados e torna possível a reconciliação com Deus Pai. Nos dá acesso a essa reconciliação. Nós somos chamados e convidados a essa nova vida, com novos hábitos, guarde isso. Novos hábitos, novos pensamentos, novos desejos e uma nova posição em Deus estão à nossa espera. O que eu fazia antes, quando eu entro na presença e quando eu caminho em obediência, eu não faço mais. É por causa de mim, é por causa do amor que eu tenho para com Ele e o amor que Ele tem para comigo. Eu não falo da forma que eu falava antes. Eu não me porto da forma que eu me portava antes. Por quê? Por amor a Ele. Então aceite com fé o sacrifício de Cristo e comece a viver essa nova vida. Cristo morreu por nós. E nada e ninguém pode mudar essa verdade. Nada e ninguém. Tampouco os ateus podem mudar essa verdade. Cristo morreu pela humanidade. Então acessa quem tem o desejo no seu coração. Então que assim seja nessa manhã. Tudo que depende de Cristo, para que você tenha uma nova vida, já foi feito. A palavra diz, está consumado. Tudo. Pare de pensar, Deus, quando o Senhor fizer isso eu volto. Quando o Senhor me entregar isso, Deus, eu alinho aqui. Quando eu receber isso da sua parte, Senhor, eu aprumo desse lado da minha vida. Não, tudo que já tinha que ser feito por você, Ele fez. Então é a hora agora de respondermos ao Senhor. A sua parte é aceitar pela fé o sacrifício vivo. Ele morreu por você. Ele morreu por você e ponto final. A continuidade sou eu e você nessa terra. Cristo morreu para que você viva por meio dele. Cristo morreu para que você viva para ele. Cristo morreu para que você viva com ele. E Cristo morreu para que você tenha uma nova vida nele. E louvado seja o nome do Senhor. E é reconhecendo isso no seu coração, hoje, agora, que eu quero te convidar a se ajoelhar no seu lugar. Você que pode. A você agora rasgar o seu coração perante ao Senhor. É dizer, Pai, eu reconheço o teu sacrifício vivo. Eu reconheço o teu sacrifício vivo na cruz do Calvário. Me envolve com o teu amor agora. Rasgue o seu coração, confesse a Ele. Ele é o maior interessado em ouvir a tua oração de confissão nessa manhã. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Jesus.